Meu nome é Monique e a gente vai continuar hoje falando sobre as funções nitrogenadas. Vamos dar uma breve relembrada no que vimos nos últimos vídeos e ver a próxima função. Para começar, vamos relembrar o que são as funções nitrogenadas. Elas, como o próprio nome já sugere, são as funções que apresentam o átomo de nitrogênio, como a gente viu no último vídeo. Essas funções nitrogenadas, elas são divididas em alguns grupos. O primeiro grupo que a gente viu foi as aminas. O que são as aminas? São derivados químicos da amônia com a substituição de um, dois ou três átomos de hidrogênio, gerando consecutivamente uma amina primária, secundária e terciária. Então, a gente classificou as aminas como primária, secundária e terciária, definiu elas como derivados químicos da amônia. Agora, a gente precisa falar sobre a nomenclatura das aminas. Tem duas formas de nomenclaturas. Primeiro, a primeira forma, o nome do grupo R, que é o grupo orgânico substituinte ali do hidrogênio da amônia, mais a palavra amina no final. E tem a forma prefixo mais infixo, mais a palavra amina no final. Mas então fica a questão, o que é o prefixo e o infixo, né? O prefixo, ele está diretamente relacionado com o número de carbonos presente na molécula. Como é o mesmo prefixo que é utilizado na nomenclatura dos hidrocarbonetos, por exemplo. É só contar o número de carbonos que tem na molécula. Portanto, é necessário contar o número de carbonos presente na molécula. Para cada número de carbono, vai ter um prefixo correspondente. Se for um carbono, vai ser met, 2 carbono et, 3 prop, 4 but, pent, hex, hepta, octa, oc, non e decta, consequentemente. É só relacionar com a quantidade de carbonos. E o infixo está diretamente relacionado ao tipo de ligação presente nas moléculas. Se vai ser uma ligação simples, se vai ser uma ligação dupla, se vai ser uma ligação tripla. Da mesma forma que o sufixo, o infixo para cada tipo de ligação tem uma nomenclatura diferente. Então, vamos ver agora qual que são os infixos relacionados, né? Para ligação simples, o infixo relacionado é an, para ligação dupla é en, para ligação tripla é in, e se tiverem duas ligações duplas, a gente coloca a palavra di na frente, dien, para dar esse entender que são duas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma amina primária nomeada das duas diferentes formas, com metilamina, que é primeiro grupo e depois a palavra amina, e metanamina, que daí é da outra forma. As aminas secundárias e terciárias, elas precisam ser nomeadas de uma forma diferente. Primeiro com a letra N, representando o átomo de nitrogênio, mais o número do grupo substituinte, mais o nome da cadeia principal. Prefixo, mais infixo, mais amina, da mesma forma que a gente viu antes. Para determinar a cadeia principal, é a maior cadeia de números de átomos de carbono seguido, né? Daí, assim, aqui eu trouxe um exemplo, que é a N-metil, tem um grupo metil, etanamina, que tem ali 3 carbonos e é só ligações simples. Como eu disse antes, os infixos e sufixos são os mesmos que eu já falei anteriormente. Tem exemplos de aminas que podem serem simétricas, que vão ter os dois substituintes R's iguais. Esse a gente pode só adicionar o di na frente do grupo e a palavra amina final, que nem esse exemplo, a difenilamina, que é dessa forma. Agora a gente já viu a nomenclatura das aminas e vamos partir para a próxima função nitrogenada que vai ser foco desse vídeo, que são as amidas. Elas são um pouco diferentes das aminas, mas como o próprio nome sugere, elas também são uma função baseada no átomo de
e nitrogênio. As amidas são caracterizadas pela presença desse grupo funcional. A ligação carbono duplo oxigênio, esse grupo é chamado de carbonila. Então, o grupo funcional da amida é uma carbonila ligada num nitrogênio. Essa é a característica da amida. Agora vamos ver de novo, ver um pouco sobre as amidas nas estruturas orgânicas e tentar reconhecê-las, né? Com a presença desse grupo funcional que eu acabei de mostrar. As amidas são substâncias utilizadas em muitas sínteses orgânicas, e uma das amidas mais conhecidas é a ureia. A ureia é produto do metabolismo de proteínas de alguns animais, inclusive nós mesmos. É eliminada pela urina. A ureia, ela tem ali, como se pode ver, o grupo carbonila ligado a 2-nitrogênio. Então, ela é uma diamida, possuindo 2 grupos NH2 ligados à carbonila. Os átomos de nitrogênio da molécula de ureia são provenientes das proteínas em excesso em nossa dieta. Durante a digestão, as proteínas são quebradas em unidades menores, chamadas aminoácidos, os quais contêm, entre outros, grupos orgânicos como amina. E para evitar a liberação da amônia no nosso sangue, que é extremamente tóxica, é que o nosso corpo transforma esses grupos em ureia durante o processo de degradação dos aminoácidos. Outra substância orgânica contendo o grupo amidas faz parte de um outro grupo que a gente também já discutiu, os alcaloides. Essa substância é a cafeína, que é um poderoso estimulante do sistema nervoso central e é uma das drogas mais estudadas no mundo. Segundo as últimas das numerosas teorias sugeridas ao longo dos anos para explicar seus efeitos sobre a fisiologia humana, a cafeína bloqueia o efeito da adenosina no cérebro e em outras partes do corpo. Então, é interessante você pensar nisso, porque a gente normalmente toma o café pensando em que o café nos desperte e que ele nos acorde. Mas é justamente ao contrário. Ele não nos acorda, ele nos impede de sentir sono, bloqueando o efeito da adenosina no nosso organismo, impedindo a adenosina de fazer a função dela, que é nos fazer sentir sono e nos fazer dormir. Então, é isso que os estudos mais recentes trazem sobre como funciona a cafeína no nosso organismo. Vale ressaltar que essa história do café não é tão bonita. E o Brasil é o maior produtor de café do mundo e um dos maiores consumidores de café do mundo. E entre os anos 1700 e 1880, o cultivo de café dominava a agricultura e o comércio do país inteiro. Mas, que nem eu disse, essa história não é tão bonita assim. Na realidade, ela é bem desagradável de ser lembrada, né? Eu digo que essa história não é legal de ser contada porque, enquanto aumentava as áreas de terras que passavam a ser dedicadas ao cultivo cafeiro, aumentava-se também o comércio escravagista no Brasil. E a agricultura cafeeira nessa época foi um dos motivos que demorou tanto para ocorrer a abolição da escravatura no Brasil. A abolição ela foi adiada justamente por força de poder político dos cafeicultores que precisavam dessa mão de obra barata. E só foi em 1850 que foi proibida a importação de escravos para o Brasil. Não foi abolida a escravidão, só não podia mais importar escravos. A partir de 1871,
todos os filhos de escravos passaram a ser considerados legalmente livres, o que a longo prazo asseguraria a abolição final, embora bem gradativa. E o que mais assusta é que só em 1888, anos depois de ter cessado em outras das nações ocidentais, é que a escravidão foi finalmente abolida no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão justamente por causa dessa influência política e econômica dos cafeicultores. Por isso, eu acho isso uma história muito triste de se falar, tendo em vista que é muito recente. É chocante quão recente é que os escravos foram abolidos e foi abolido do Brasil o trabalho escravo, né? E as desigualdades estão presentes nas nossas sociedades até hoje, decorrentes justamente desse período todo de escravidão que ocorreu no Brasil. Essa triste história e esse pequeno toque das desigualdades sociais impostas ainda na nossa sociedade por causa desse período nada legal da história do Brasil, eu termino esse vídeo sobre as amidas e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre elas. Obrigado pela atenção!